O senhor cumpriu 2 mandatos como vereador no Rio e agora é deputado federal, como eu falei. Tem uma carreira no Poder Legislativo que é muito comum entre os nomes de maior destaque do seu partido. Até hoje, o PSOL perdeu todas as eleições no Poder Executivo aqui no Rio, tanto para a Prefeitura quanto para o governo do Estado. Já começa essa campanha sem uma grande aliança com partidos. A minha pergunta é, isso mais uma vez não reforça aí a impressão ao eleitor de um isolamento político do PSOL? Então, Edmilson, eu acho que é importante sempre lembrar que o PSOL, em 2012, foi a alternativa que desafiou o atual prefeito Eduardo Paes. Chegou com 28% naquela campanha com o Marcelo Freixo. 4 anos depois, nós chegamos ao segundo turno. Em 2016, chegamos ao segundo turno e em ambas as candidaturas, nossas alianças não eram exatamente alianças com muitos partidos, porque a gente não faz esse tipo de aliança para ganhar tempo de TV, não faz a lógica de uma aliança que não seja programática. Na verdade, fazemos alianças programáticas, não fazemos essas alianças de pragmatismo eleitoral para garantir a questão de uma maioria de tempo de TV ou mais recursos do fundo eleitoral. Nós discutimos um programa, fizemos um chamado à frente de esquerda nessa eleição e a nossa aliança esse ano, com a Rede Sustentabilidade, com o PCB e com uma série de movimentos sociais, como o MST, o MTST, o MNU, é inclusive uma das maiores alianças que nós já fizemos, com movimentos sociais, com gente de luta, com gente que tem construído e deseja uma outra cidade do Rio de Janeiro. Além disso, nós temos tido o apoio declarado de militantes ou mesmo de figuras públicas, tanto do Partido dos Trabalhadores, quanto do Partido Comunista do Brasil, quanto do PV, do PDT, antigos brisolistas, né, militantes do PSB, de vários partidos de esquerda que reconhecem na nossa candidatura uma alternativa de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro. O senhor tem falado bastante isso, que tem o apoio de uma parcela significativa, mesmo que não dê para a gente quantificar isso. Eu só pergunto ao senhor o seguinte, PT, PV, PCdoB, PDT e PSB declararam apoio nas convenções a outro candidato. Por que o senhor e o seu partido não conseguiram fazer alianças aí nesse campo da esquerda? Aqui nós temos um elemento, Edmilson, que é o Só para concluir, claro, há um isolamento? Não, fica isolado na própria esquerda? De forma alguma. Nós hoje fazemos parte do governo Lula. Fazemos parte, inclusive, com ministérios no governo Lula. Somos base de apoio, eu sou deputado federal, exatamente da base de apoio do governo Lula em Brasília. Aqui trata-se de uma compreensão diferente sobre nossas tarefas históricas desse momento político. Nós temos uma extrema-direita do ódio, da violência, da intolerância, do negacionismo, e esta perspectiva política, especificamente nessas questões do ódio, da violência, precisa ser derrotada, na nossa opinião. E esse elemento do enfrentamento a essa extrema-direita... Mas não seria justamente com a esquerda se unindo? Pois é, nós fizemos um chamado a essa esquerda. E onde é que está a diferença da interpretação? De parte da esquerda identificou que era preciso fazer uma aliança grande em torno do Eduardo Paes. A nossa compreensão de que o Eduardo Paes não é um voto antifascista. O Eduardo Paes não é um voto contra a extrema-direita. E ele próprio continua a comprovar esse tipo de situação. Vejamos agora que ele nomeia o Ottoni de Paula, um bolsonarista de 4 costados, para ser seu coordenador de campanha e agora, inclusive, nomeando aliados do Ottoni para a Fundação Jardim Zoológico. Nosso partido, o PSOL, foi oposição ao Eduardo Paes e uma oposição programática, mais uma vez, e você acompanhou muito bem isso, ao longo desse tempo, sempre propondo e até votando favorável quando era necessário votar favoravelmente. Mas não era possível romper com a nossa coerência, com aquilo que a gente defende para essa cidade, porque nós acreditamos que a saída para a cidade do ódio não é a cidade da ganância. Mas a gente olhando para o que aconteceu, as suas alianças, e fazendo uma comparação com São Paulo também, que tem o candidato do PSOL. Vamos lá, Guilherme Boulos, do PSOL em São Paulo, tem a vice do PT, enfim. E aqui, o senhor não conseguiu a mesma aliança. Tem apoio do PDT também, do PCdoB. Sim. Por que aqui o PSOL não conseguiu atrair esses partidos? Então, o PT, por exemplo, está com outro partido. Tem 2 elementos aqui, Edmilson. A eleição em São Paulo já nasceu polarizada. Nunes é o candidato bolsonarista e Boulos é o candidato que vai enfrentar essa extrema-direita do ódio. Aqui há uma questão, a eleição não nasceu polarizada. E diferente do Eduardo Paes, Lula cumpre acordos.
Lula cumpre acordos do ponto de vista quando faz alianças como esse. O governo Lula, ao precisar ter uma frente ampla que possa, inclusive, lhe dar governabilidade no Congresso, fez um acordo com Eduardo Paes, e Eduardo Paes, que sempre mudou de lado, feito biruta, né? Ou seja, Eduardo Paes, lembremos, nasceu tucano, depois votou a favor do impeachment da Dilma, depois votou em Bolsonaro em 2018 e se tornou um aliado de Lula apenas no final do primeiro turno. Mas, candidato, o PSOL apoia o PT no Congresso. O senhor mesmo acabou de falar, claro, que faz parte da base, e mesmo assim o senhor não conseguiu atrair para a sua campanha o PT. Mas nós estamos atraindo os eleitores do PT. Nós não vamos esconder o Lula como o Eduardo Paes vai fazer na campanha. Mesmo que não dê para quantificar. Mesmo que não dê para quantificar. A questão é a direção partidária. Uma parte significativa. Não, mas nós temos núcleos, os comitês populares de luta que foram fundamentais para eleger Lula, a militância do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o deputado federal Lindbergh Farias, uma das principais lideranças do PT na cidade do Rio de Janeiro. Mas o seu partido também perdeu Marcelo Freixo. E além disso, Edmilson, o PSOL continua a ser o maior partido de esquerda na cidade do Rio de Janeiro. Tem uma diferença fundamental, é que a nossa trajetória nos credencia para governar a cidade do Rio de Janeiro. Nós somos o maior partido da esquerda que segue crescendo porque a gente é coerente. E é este tipo de coerência, de garantir uma lógica programática, a gente tem muito orgulho disso. E a gente segue com essa questão. Está longe de ser sectarismo. Nós estivemos juntos com o PT no segundo turno de 2018. Enquanto Eduardo Paes declarava voto no Bolsonaro, no debate lá no SBT, nós estávamos fazendo a campanha do Haddad. Nós fomos fazer a campanha do Marcelo Freixo em 2022 porque entendíamos ser uma alternativa ao Cláudio Castro, enquanto Eduardo Paes estava lá tentando construir uma alternativa. Vamos falar de grandes assuntos? Esta é a coerência.